Tá gravando. Ai, Vou fechar aqui. A hora que você quiser. Pode ir? isso, vai. Eu vou Pode, com fazer a certeza. introdução e aí a gente começa, Vai, tá bom? vai que vai. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Leva um Casaco Podcast, um projeto que surgiu de um conselho que eu recebia da minha avó. Quando eu era criança, mais novo, né, minha avó sempre me falava: Felipe, você vai sair de casa? Leva um casaco. Lá naquela época, minha avó estava ali se preocupando ali, querendo demonstrar todo o seu afeto para mim e não deixar eu passar frio, né? Não sofrer um perrengue ali com as intempéries climáticas. E hoje eu sigo com esse conselho, mas hoje eu adaptei ele. Hoje, para mim sair de casa e levar um casaco, é estar preparado para todos os desafios que eu possa vir a enfrentar. E hoje eu estou recebendo aqui, estou tendo a honra de receber, e estou muito feliz de receber a Evelyn, a Evelyn Cardoso, mas para mim a Evelyn, porque a gente estudou junto na escola, né, ensino fundamental, ensino médio, a gente estudou uma grande parte aí da nossa infância e adolescência, foi na mesma sala da escola, e ter a honra aqui de ter ela aqui comigo, a gente bater esse papo, ainda mais que é de uma área que eu trabalho, que é a gestão de pessoas. Então, Evelyn, seja muito bem-vinda, muito obrigado por você ter aceitado o convite e estar participando do episódio com a gente hoje. Obrigada, Felipe. Obrigada, pelo espaço. E, na verdade, não é Felipe para mim, né? É PH. Né? Então já existe aí uma certa intimidade de muitos anos, né? Pois é. E bom que a gente se reencontrou. Legal, tô feliz também. Evelyn, para começar, para as pessoas que não te conhecem ainda, a Evelyn, ela passou por grandes empresas, na área de gestão de pessoas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do que é a gestão de pessoas, né? Que o pessoal faz muita confusão com o departamento pessoal. Mas eu queria que você me contasse um pouco da sua jornada, Evelyn. Como que você foi parar em pessoas? Era o que você sempre quis? Foi a sua primeira opção? Ou as circunstâncias te levaram até pessoas? Engraçado. Eu fiz administração no Cefet e o professor sempre perguntava, né? O que que vocês querem fazer? E a última coisa que todo mundo falava era RH e eu também estava dentro. Falava assim, não, RH não, eu não queria fazer RH. Tanto é que meu primeiro estágio foi na Icatu. Eu era monitora de estatística, aí fazia aqueles cálculos de título de capitalização. Uhum, Só que ali eu não me encontrei. Ali, e foi daí que acabou surgindo a oportunidade por, pelo famoso QI, quem indica, né? uhum, De entrar na Ambev. E ali eu não pensei muito em qual era a área. Eu pensava muito em entrar para a Ambev, né? De ter uma grande empresa para ser a minha escola. uhum. E aí, quando eu vi que a oportunidade era RH, falei, nossa, será? Será que vai ser legal? Mas eu fui. é, e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, acho que de lá para cá, eu tive algumas experiências, não só em RH, mas também na área de vendas, na área de marketing, enfim. E agora, e agora empreendendo. Mas já passei por empresas que acho que a galera deve conhecer, assim como a Ambev, como a Gup, né, que hoje é Uhum. uma plataforma de recrutamento e seleção. Fiquei quase 3 anos lá. E a Fúria, que é a maior empresa de esporte eletrônico da América Latina hoje. É, ainda sou sócia lá, com muito orgulho, mas Uhum. agora saí para empreender. Mas te respondendo, não era meu sonho, então eu sou igual a quase todo mundo aí que você conversa. Inclusive o meu, que também caí em pessoas ali, meio que assim, né? Meio que circunstâncias e abracei e pude entender. Porque eu também, eu pensava, né? Não sei você, Evelyn, que quando a gente, pô, tá trabalhando com pessoas, quando veio esse desafio para mim, eu falei, caramba, eu vou fazer folha, eu vou fazer admissão, tal. Nada contra, tá? Mas é o que eu pensava que eu ia fazer. E aí, quando eu cheguei lá, abriu-se um mundo para mim. Não, é, pessoas não é isso, não. Você teve também essa. Você sabia o que que era um RH de fato, um RH estratégico? Não, eu não sabia o que era um RH estratégico, ainda mais na Ambev, onde é muito claro a cultura, né? Hoje se fala de cultura, mas
há muitos anos, já era algo muito, eh, vivenciado, e o quanto que o RH, naquela época ainda muito processual, né, porque eu entrei na Ambev lá em 2010, enfim, então o quanto o RH foi mudando ao longo do tempo, né. A Ambev foi uma das pioneiras a entrar com Business Partner, que hoje é algo que, algumas empresas nem se falam mais, né, falam agora de outras estruturas, mas o famoso BP, Uhum, a Ambev foi uma das pioneiras. E é ali que começou aquela transição do RH operacional para o RH mais estratégico, então eu consegui acompanhar tudo. Mas o que você aprende na faculdade sobre RH ou alguma pauta que você tenha, principalmente administração, como eu fiz, nada se compara no dia a dia. Nada se compara ao que você faz em RH e o impacto que você tem sobre as pessoas, a liderança, aquele dia a dia. Mas é óbvio que no início era tudo muito operacional, né, eu olhava para a parte de remuneração variável, uhum. eu olhava para a folha de ponto, então Benefício. hoje exato, benefício, hoje está muito mais estratégico e que bom, eu acho que Uhum, é uma área que sempre olhou muito pelo retrovisor, né, para outras áreas, sempre foi uma área mais atrasada, vamos dizer assim, do que outras, mas eu acho que agora a gente está caminhando caminhando para um cenário melhor, né. Acho que está mais latente, assim, a importância de gestão de pessoas de uma forma mais estratégica, para olhar mais para performance e não para olhar, só para a parte operacional, porque isso já está sendo, automatizado também, né, então, uhum. eh vai viver no RH e permanecer no RH quem pensar de forma estratégica, né, não tem jeito, Perfeito. né. Aproveitando sua fala, eu não posso perder o gancho, porque a cultura da Ambev e dentro desse RH estratégico, dentro dessa gestão de pessoas, um dos tópicos que eu mais gosto é a cultura organizacional. Então, assim, eu gosto bastante do tema. Então, eu vou numa empresa, eu quero saber, eu fico observando, eu gosto de entender, né? Porque parece que você está. Cada empresa é um universo ali. Então, eu É, sempre vou nas empresas observando a cultura e tentando extrair o máximo ali. E a Ambev é um case, assim, vários livros. Teve um livro que eu li do Vicente Falcone, fala da cultura da Ambev. Todas as coisas que a gente estuda sobre cultura sempre tem ali como uma das referências a cultura da Ambev. E você viveu isso lá, você fez parte disso. Então, ter você aqui, eu não tenho como não te perguntar sobre isso. Como é que é respirar aquilo ali no dia a dia, viver essa cultura? Porque eu conheço só a parte teórica, não é só o que eu vejo, que eu vi em livro, que eu li. é, eu tive a oportunidade de vivenciar várias culturas, né, acho que é por isso que eu gosto de falar desse tema hoje e levo esse tema dentro da consultoria. Mas antes de se falar de cultura como estão falando agora, Uhum, a Ambev sempre viveu isso no dia a dia, né. E a cultura é muito clara na Ambev, né, é disciplina e clareza de papéis, de responsabilidade, você não tem muito espaço para ambiguidade. Ou você, entrega também, ou essa cultura vai te expulsar. A cultura ela é muito forte nesse sentido, né. E o que mais eu acredito até hoje na Ambev, apesar dela ter mudado bastante, de acordo com gerações, enfim, então ela óbvio que ela não é a mesma de 2009, a mesma de 2008, vamos dizer assim, né. Não é a mesma cultura, a cultura ela vai se moldando ao longo do tempo, mas mesmo assim, ela continua sendo uma cultura muito voltada para resultado, e muito voltada para aquele incômodo, né. uhum, Eu era muito acostumada a estar com pessoas muito melhores do que eu, então me acostumei a esse ambiente, né. E eu acho que é isso que faz o diferencial da Ambev de todas as crises que todo o mercado já passou, e para a Ambev sempre foi uma arolinha ali, né, nunca foi algo tão, abrupto, ela sempre teve a cultura muito forte por conta disso. Eu acho que aquilo que a gente fala de cultura, enfim, de uhum, estratégia e aham, tal, né, é muito claro isso hoje, porque você vê um cenário,
econômico difícil em vários momentos e a Ambev ela sempre caminhou muito bem. Eh, mas aí quando eu olho para as minhas experiências, né, aí logo depois eu fui para Gup, aí já é uma outra cultura, uma cultura mais de propósito, mais de produto, mais de pessoas voltada, pra olhar para tecnologia, então pessoas querendo pessoas querendo que mude, pessoas juntas que mudam a realidade, então são ambientes, diferentes, apesar de terem founders Uhum. ex-Ambev, né, conseguiram criar uma identidade delas, né, própria, né. E aí logo depois eu fui pra Fúria. Aí na Fúria, é aquele negócio assim, cultura era é uma identidade. Jovens, eles não vão comprar processo, eles vão comprar pertencimento. Aí já muda tudo, minha cabeça deu aquela famosa pivotada, né, que é: "Evelyn, você é muito processual, e o que você aprendeu até hoje, teoricamente você não vai conseguir implementar exatamente, na Fúria". Aí volta para uma outra profissional para pensar, cara, do que a cultura está pedindo do RH, o que a cultura pede dos líderes, e é uma cultura muito mais de identidade, pertencimento e uma cultura onde você tem uma empresa que as pessoas são fã, né. Então eu nunca tive a oportunidade, diferente de que a galera fala do boom que foi a Uhum. a Nubank, né, a Uhum. galera querer trabalhar na Nubank e tudo mais, é diferente quando você olha para as pessoas que têm o sonho de trabalhar na empresa onde você está trabalhando. Isso tem um peso muito maior. Então isso também é um reflexo também de cultura, né. Então assim, quando você quando você fala de cultura de uma forma muito abrangente, é é muito diferente, né, as percepções, enfim, e as experiências. Mas voltando ao que você falou da Ambev, por que que eu tô falando de toda a minha experiência? Porque não existe errado, um certo ou errado, né, em cultura. É óbvio que eu não daria certo se eu pegasse a cultura da Ambev e colocasse ela na Fúria, né. Então são coisas, totalmente, diferentes, mas não significam dizer que elas não são, erradas. Muito pelo contrário, elas são certas na sua Uhum. essência, né, no que elas querem, transmitir para as pessoas, né, tanto para dentro quanto para fora. E, enfim, e eu falo que a Ambev foi uma escola para mim, foi onde me formou. Eu sou muito grata ao trabalho, eh, acho que semana passada eu tenho até um discurso bom para falar sobre isso, né. Semana passada, quando eu me apresentei para uma pessoa muito renomada, e muito admirável, eu falei que eu trabalhei na Ambev, e a pessoa falou assim para mim, "Meus pêsames". Aí eu falei assim, aí eu fiquei meio em choque, assim, eu falei assim: "Puts, Hum. cara, o que que eu vou responder agora, né?". Aí eu falei assim: "Não, não, eu sou muito grata ao trabalho, eu sou honrada pelo trabalho, eh, tudo que eu construí na minha carreira, a profissional que eu sou hoje, é por conta da minha base, é por conta da minha escola. A Ambev foi para mim uma escola. E até hoje eu sigo com ela, né, porque eu tenho um marido lá Uhum. ainda, né, trabalhando lá há mais de 15 anos, enfim, então, eu sou muito fã do que eles fazem, e eu tento até hoje, eu vejo que existe muita oportunidade, quando eu vejo meus clientes, quando eu vejo a consultoria, o quanto que uma cultura voltada para resultado de uma forma saudável, né, não que a galera propaga que a cultura para o resultado é algo que não olha para as pessoas, né, mas pode-se fazer as 2 coisas, o quanto que eu vejo que ainda tem oportunidade. Sim. O quanto que eu vejo que a gente fala muito de pessoas, mas a gente não está olhando para um outro lado da moeda, que é a empresa, ela serve para dar lucro no final de tudo, né. E como é que a gente consegue fazer essa convergência entre ter pessoas felizes, pessoas performando bem e ter uma cultura
uma cultura forte e entregando resultado, como é que a gente faz essa tríade, né, que não é fácil de ser feita. Mas enfim, acho que é um pouco disso. Acho que a Ambev é uma escola e eu desafio as pessoas a pensarem em alguém que já tenha trabalhado na Ambev que não seja uma pessoa boa, que não seja uma pessoa de Uhum. alta performance, que não seja uma pessoa, eh de De entrega, né? de bons de entrega e de bons valores, Uhum. enfim, e um bom líder, tá. Então acho que a Ambev forma pessoas para o mercado, eu acho, né. Uhum. Isso são também é uma característica dela, né, É, bem e forte. eu tenho tido, assim, quase que sorte, né, de conseguir trazer pessoas aqui, como você. Outro dia eu estava entrevistando a Maria Cândida Balmer de Azevedo, também uma pessoa, assim, que tem propriedade, assim como você, de falar do tema cultura. E lá a gente falou, e aí pegando essa última frase sua, essa última passagem sua, como que a gente faz isso? Porque você está falando para mim e eu concordo com você, porque eu já vi na prática isso das pessoas que lá estão e as pessoas que são Ambev, saíram da Ambev, você vê que são de lá, né? Tem esse fit ali com a cultura, né? Casou com a cultura da empresa. E aí você trabalhou na GUP que faz o processo seletivo. E eu fiz essa pergunta para Maria Cândida, quero fazer para você também. Como que a gente faz, né, para no processo seletivo, que é uma parte muito difícil, a gente conhece muito pouco do candidato, e como que a gente faz para o máximo de assertividade, de entender que, ó, tô trazendo um cara aqui que além de potencial, além de competência técnica que eu avaliei, ele tem fit com a nossa cultura, que no fim das contas isso vai ser muito importante, né? E hoje acredito que muitas empresas não olham para isso. É, eh, fazer entrevista não é fácil, né. Recrutamento não é algo fácil. E eu digo que recrutamento é algo treinável. Significa dizer que você precisa fazer as perguntas certas. E óbvio que uma entrevista também, ela precisa ser o famoso 80-20 ali, né. Quanto menos o recrutador falar, melhor vai ser a entrevista. E o que o recrutador falar, ele precisa colocar de formas situacionais que a gente chama, né, que é: "Eu já sei a minha cultura, eu já sei o que eu tolero, o que eu não tolero, então eu quero identificar isso em quem eu estou entrevistando", né. Porque você só perguntar, de resultados e coisas, passadas, isso vai te servir como base para entender performance e comportamento, mas quanto mais você conseguir ser transparente de falar o que você espera e alinhar as expectativas, certamente mais a gente vai ter uma congruência em relação a isso. Mas existem outras coisas, como o próprio fit cultural que a Gup tem dentro da Uhum. plataforma, que acabam ajudando também. Então você pega algumas pessoas que são já da empresa, aplica esse teste, e esse teste ele é replicado dentro da plataforma, para o candidato que faz esse teste entender a que o teste de fit cultural fala, entender o quanto que tem de Uhum. similaridade, enfim, o quanto que tem de concordância ali daquele teste com o candidato. E isso também, obviamente ajuda. Mas o mais importante é o recrutador fazer as perguntas Perfeito, certas, perfeito. porque se a gente o tempo que a gente tem aqui para entrevistar alguém, normalmente gira em torno de 45, 1 hora, Uhum. né. Então a gente precisa se preparar antes, né. Eu vejo muito líderes que, pegam faltando 5 minutos para começar a entrevista, pega o currículo, e Uhum. entrevista, né. Isso certamente não vai dar a segurança que o líder precisa e certamente o nível de assertividade vai ser menor, né. Então precisa haver um preparo dos 2 lados, né. Então tem várias formas da gente conseguir minimizar o que você falou. E o quanto mais a gente conseguir dar a vivência, né, seja, sei lá, se eu estou falando do varejo, que eu tenho cliente no varejo, né, se eu consigo pegar aquele vendedor e colocar ele num ambiente de loja, num dia que eu vou entrevistar, para ele ver a dinâmica, para ele ver qualquer coisa que eu consiga também trazer pra realidade daquele candidato também, vai ser
vai ser top, né. Eh, Tem algumas coisas que, enfim, dá para ser Uhum. feita, mas não é fácil. Eu não posso dizer para você, eu entrevisto a vida inteira, tenho quase 15 anos de experiência, entrevisto a vida inteira e óbvio que eu errei inúmeras vezes, né. Mas acertei também várias vezes, é assim que a gente, né, eh consegue aprender na vida também, né, então, enfim, acho que essa é uma das minhas táticas, assim, que eu acabo falando também com os meus clientes, enfim, que eu uso, enfim, acaba dando certo, né. Legal. E aí, Evelyn, quando que surge a Evelyn empreendedora na história? Uhum. Como é que virou? Você falou em pivotar, como é que pivotou para a carreira de empreendedora? Eh, a Evelyn empreendedora, ela sempre existiu. Legal. Acho que, veio muito da minha mãe, eu acho, sempre foi empreendedora, teve salão de beleza, enfim, Uhum. então sempre vi uma empreendedora ali dentro de casa. Eh, então essa consultoria eu já tenho ela há uns bons 5 anos, mas ela sempre foi meu plano B. Então ela sempre foi um lugar de conexão, de network, mais voltado para recrutamento, enfim. Eh, e eu acho que a virada de chave é na maternidade, né. A Uhum. maternidade ela tem um a maternidade a gente pode abrir só um podcast só para isso, né, depois, né, Thiago? Do Eu não quanto sei que a se eu tenho maternidade muita propriedade para falar do exato, assunto, eu acho que eu vou só ouvir. não tem problema. Uhum. Mas o quanto que a maternidade ela muda também a cabeça da mulher depois que ela vira mãe, e a gente passa a priorizar outras coisas, né. E, então esse pivotar aconteceu exatamente nesse momento. É o momento que eu consigo ter e é um momento, assim, de mais insegurança da gente, né. Mas eu sempre fui uma pessoa de trabalhar com alto risco, e eu sempre tive muita disciplina. Eu pensei: "Cara, esse é o momento agora de usar, o que todos os anos que eu tenho agora de experiência, e fazer a minha consultoria virar plano A". Então Uhum. acho que agora ela está mais plano A, não para recrutamento agora, então ela está bem diferente, eu olho mais para gestão, olho mais para treinamento de equipe, olho mais para cultura, enfim, então e estou gostando, é um momento muito novo ainda, que eu comecei meio que no início do ano, mas já já está sendo realizador, assim, na verdade. Acho que é quando você consegue acertar teu Uhum. sonho ali, né, aí acabou, aí não tem pra ninguém, né. E o sangue nos olhos está ali e você vai e não tem outra opção. Ou vai dar certo ou vai dar certo. Legal. Hum, tá dando Que certo, bom, graças a que Deus. ótimo. E aí, Evelyn, agora consultoria, você vai nas empresas, né? Antes você estava ali, você tinha a sua empresa, você fazia a gestão de pessoas daquela empresa. Agora não, agora você vai lidar com, na sua carteira tem diversos segmentos, diversas empresas, e eu queria falar agora um pouco de liderança. Você tem que lidar agora com a liderança dessas empresas. Então, assim, eu já escutei pessoas falando: eu não tenho cultura na minha empresa ainda não, eu preciso implantar minha cultura. Não, você tem. Você não sabe que ela existe ou, enfim, você não está olhando para ela, mas existe uma cultura lá. Eu sei a resposta, mas eu vou te perguntar. O desafio de chegar, de encontrar essa liderança, de ter que fazer eles entenderem, porque eu penso que a cultura ela tem, tem que vir da liderança, né? Eles têm que, e isso ser cascateado, não sei se eu estou correto nesse meu entendimento, quero te ouvir também. Como chegar em empresas diferentes e apresentar? Eh, Depende muito da abordagem, né, depende muito do segmento, mas eu acho que a gente precisa não ser tão utópico, né. Se cultura ainda é algo muito distante, normalmente a gente não fala já de cara sobre cultura, né. Uhum. Existem certas percepções que no final ali tem uma parte de conscientização que a gente precisa fazer, né.
Então, eu sempre entro com um diagnóstico, né, que é como que as pessoas tomam decisão, o que que os líderes, falam, né, de conversas, como que tratam o erro, como que tratam, a inovação. Dali sai um diagnóstico robusto se a cultura é saudável, se a cultura é tóxica, se ela é confusa. Mas não necessariamente a gente vai falar sobre cultura, né, porque dificilmente no ambiente de consciência baixa em relação ao tema, não é a forma mais estratégica de você conquistar os líderes, né. Legal. A forma mais estratégica de você conquistar os líderes é dizer que você está entendendo o lado deles também, né, Uhum. porque existe um lado, difícil quando você entra na empresa. Mas o principal, a gente a gente nunca entra de um jeito, impondo ou já falando: "Você precisa ter cultura", né, até porque a gente já sabe que tem uma cultura ali, mas a gente precisa traduzir ela no dia a dia, do que é isso, né, do que é isso. Porque cultura nada mais é do que comportamento, então quando você faz esse diagnóstico, você consegue traduzir: "Olha, seus resultados não estão vindo por conta desse comportamento X, Y, Z. Seus resultados não estão vindo por conta de tais, 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 tais áreas, ou tais, tais, tais líderes, né, Uhum. ou falta de processo, ou falta de inovação, ou o que as pessoas estão dizendo, como que tá, o clima, como é que tá, seus indicadores de turnover, enfim, eh, de engajamento, de turnover de newcomer que a gente chama, né, que são os novos contratados. Tudo isso vai se traduzir em comportamento, que aí na base vai ser cultura, né. É porque hoje está muito hypado o Sim. tema, né. Mas a cultura nada mais é do que comportamento, então quando você não impõe isso e fala: "Você precisa ter", mas ao contrário de dizer: "Olha, você não tem, e é isso que está te causando", acho que as visões são diferentes, é isso que eu tenho visto que tem dado mais certo. Quando você fala de empresas mais maduras, que já têm um nível de consciência alto em relação ao tema, é óbvio que fica mais fácil, fica mais nítido, né, do quanto aquele CEO, do quanto aquele empresário está ciente de que se ele não olhar para a cultura, o quanto que isso impacta em alta performance, em resultado, enfim. Então, eh, a gente não busca prototipar, né, a consultoria, a gente busca entender qual que é o nível ali de consciência no primeiro momento, faz sentido? Porque, né, se eu chegar para você e falar sobre cultura, é muito simples, porque eu estou falando com um parceiro de Uhum. área, né. Mas é diferente quando a gente fala de líderes e como é um tema muito que tem se falado muito, muita gente está falando de uma forma muito utópica, né. Então a gente tem que trazer pra realidade do dia a dia, como que isso se traduz. Esse é o grande papel do RH estratégico, né. Traduzir isso no dia a dia, né. Concordo. E não ficar falando frases, palavras bonitas, enfim, porque cultura a gente vai ver em várias empresas, né, as paredes bonitas ali, enfim, pingue-pongue, Uhum. happy hour, mas isso não é cultura, né. É, e tem até Então uma frase sua que eu vi você falando da cultura, não tá no slide, uma coisa bonita, né, o que as pessoas fazem quando ninguém tá olhando, né, aquela questão, assim, ser ser mãe, sou pai, então eu educo meu filho e eu quero que ele se comporte, eu não preciso ficar lá vigiando ele, eu quero que ele replique o comportamento que eu ensinei. Então, a cultura nessa sua frase eu interpreto que é isso também, ó, a gente tem que ter essas coisas são aceitáveis aqui, esses valores, enfim, esses comportamentos, a gente aceita isso daqui. E isso tem que perfeito, acontecer independente do líder estar ali, independente do CEO, etcétera, né, as perfeito, pessoas têm que fazer o que tem que ser feito, né. perfeito. É liderança pelo exemplo sempre. Acho que é a base do que a gente fala de cultura. Óbvio que tem algumas coisas que são inegociáveis quando a gente olha para um time saudável, né. Uhum, Aí a gente fala de ética, porque sem isso não tem confiança, sim. de das pessoas serem responsáveis pelo resultado. Não adianta só aquele líder ser legal, né. Da transparência, para dar, para receber feedback, né.
Então, Uhum. e mais do que isso, é o que você faz quando ninguém está olhando, né? O que você faz quando você não tem plateia? O que você faz quando não é o seu chefe que está te observando, né, por exemplo, quando é o teu líder te observando. Perfeito. São no que eu falo eu trago muito pro esporte, enfim, que me lembra muito Kobe, né, que é exatamente o que você faz nos treinos silenciosos, nos Uhum. treinos sem a torcida, né. Eh, é isso que é a cultura, que é o que vai, fazer aquela empresa ser uma empresa de sucesso ou não, né. E eu sou fã dele, muito, Né, né, eu sou muito, também muito. muito fã. E é mais pra verdade, né. Sim, com certeza. Ele era uma pessoa que fazia exatamente isso, né. Chegava antes de todo mundo pra Tá. treinar, enfim, ele não precisava de ninguém ali, falando o que ele tinha que fazer, e ele nem fazia porque tinha torcida, porque tinha o treinador ali, né. E ele nem Então precisava fazer, e porque nem já precisava. consagrado, já, enfim, Exatamente, e continuava nem fazendo, precisava. né. É, é, Sim. exatamente, exatamente. E aí, Evelyn, você falou numa parte sua de mensurar, né, você citou até alguns indicadores que a gente tem, que era uma coisa que eu sabia, mas que eu não olhava para esse dado com a devida atenção, né, na parte eu era parte financeiro, sempre fui e passei para pessoas. E aí, ter essa noção para mim, eu só olhava o custo. Ah, turnover alto, tô tendo muito custo, tá contratando errado, tô tendo custo, enfim, com tudo que envolve, e não me atentava para a questão de processo, que isso daí eu estava prejudicando meu processo, eu estava podendo ali, engarrafar minha produção, enfim, gerando outras questões, satisfação no time, porque tinha que fazer por uma pessoa que não tem aquela cadeira vaga. E aí você traz isso daí, e é uma coisa assim que é pouco também olhado, né? Principalmente esses indicadores de pessoas. A gente olha muito para indicadores financeiros, indicadores de processo, qualidade, mas pessoas ainda não, né? É, isso eu acho que é mais uma realidade bem forte das pequenas e médias empresas, né. Uhum. Eh, acho que as multinacionais, eles já têm uma maturidade de dado. O único ponto é o que a gente está fazendo com esses dados. Boa. Aí ninguém tem maturidade para nada mesmo. Aí não importa qual é o tamanho da empresa, porque não existe um cruzamento desses dados com que eles vão se tornar, ação, tanto preventiva quanto corretiva, enfim. Eu acho que o maior ponto está aí, né, porque a gente pode ter vários dados, como eu te falei de turnover voluntário, que é aquela pessoa que tá saindo de forma voluntária, né, por que que ela está saindo, o tempo médio de promoção, você tem uma meritocracia ali bem definida, você tem um favoritismo, a pesquisa de engajamento, pesquisa de clima, enfim, eh, olhar para os valores que você desenhou na cultura, com os feedbacks, enfim, então correlacionar isso, se o que a empresa diz é a mesma coisa que o time vive, né, eh, o turnover por liderança, se tem áreas específicas ali, enfim, então tem diversos indicadores. Só que o dado ele sozinho ele Uhum. não quer dizer nada, né, Sim, Felipe, quer com dizer certeza. nada. E esse é o maior problema, né. Então o RH estratégico junto com os líderes é o que fazer com esses dados, né, como Perfeito. cruzar esses dados, e o que que esses dados estão dizendo. E, pra ele realmente virar uma informação, ele não ser algo só de people analytics, por Uhum. exemplo, né, que aí é uma Uhum. palavra bonita, é uma área bonita, mas eh, ela precisa ter o retorno disso, né. E é onde a gente tem mais potencial para mostrar ROI, né, Sim, no RH. sim. E é onde a gente menos mostra, né. E a folha de pagamento, ela normalmente ela é a segunda coisa que mais pesa em qualquer empresa, principalmente PMEs, né. Então ela pesa, e pesa muito. E a primeira coisa que a gente faz numa decisão difícil de faturamento é cortar. Uhum. É a primeira coisa que a gente faz, né. Então se a primeira coisa que a gente faz é cortar,
reduzir folha de pagamento, significa dizer que em algum momento o RH Sim, ele é estratégico, né, e ele é financeiro, mas o quanto que o RH consegue se defender através dos números e dos dados, essa disparidade que a gente vive hoje, né. concordo. Eh Pode falar. Não, eu concordo com você. Concordo com o que você está falando. E, de novo, não dá para falar de cultura sem falar de dados, porque senão tudo vira achismo, né, suas decisões são tomadas por achismo. E aí volta a temperatura das pessoas de falar que a empresa toma decisões com base em amizade ou com base em favoritismo e não com base em dado concreto, né. Eh, então, de novo, dado e indicador é uma das melhores formas da gente mostrar valor, né. E até para contextualizar o dado, né, porque um RH estratégico hoje ele tem que estar atento, então a gente tem um mercado de trabalho aí que as pessoas, né, os candidatos, enfim, eles estão a gente tem um mercado wellness em alta, então as pessoas elas estão olhando para a qualidade de vida hoje, então isso vai ser um fator preponderante. A gente vê aí crescimento de aqueles quiet kitchen, né, que as Sim. saídas silenciosas, né, pô, eu tô achando que ele tá comigo ali, nunca me reclamou, nunca me deu um feedback, nunca demonstrou, simplesmente um dia pegou e saiu. Não, foi uma construção que ali a gente não viu. Então, assim, passa muito por isso também, né, Evelyn? Ter essa noção de como que tá, contextualizar no cenário que a gente tá. Então, é bem na linha que você tá falando. Totalmente. E depende muito do estilo de liderança também, né. A gente vê vários estilos de liderança e realmente aquilo que falam de a gente não deixa a empresa, a gente deixa o líder, é porque o líder ele sempre se torna exemplo do que a empresa quer passar, né. Então se a Uhum, empresa não quer passar aquele exemplo, então ela precisa retomar com o líder, né. perfeito. E de novo, tem empresas que vão seguir essa essa linha do que as gerações estão pedindo, principalmente a geração Z, tem empresa que ainda vai ser mais tradicional, e eu acho que tem público para todo mundo, né. Uhum, Mas é óbvio que a cultura ela precisa ser bem falada, né, porque se ela não for bem falada, eu falo isso para os meus clientes, eu falo: "Olha, a geração Z, na sua maioria, ela está pedindo tais coisas, ela tem esse perfil aqui. uhum, Se você não consegue atender, o que que você vai fazer? Ou você vai se adequar, ou você não vai contratar então. Tão simples quanto isso. Mas se quiser entrevistar e se quiser contratar, saiba que, na sua maioria das vezes, vai pedir isso e hoje você não está estruturado para receber isso. perfeito. Eu acho que essa é uma realidade e é jogar limpo, né. Acho que pouca gente fala sobre isso e obviamente que essa geração é a geração da pirâmide, a gente vai começar a sair e ela vai virar a maior capacidade produtiva que a gente tem hoje, né. Uhum. Então existe um desafio grande aí, principalmente para as empresas mais tradicionais, né. Falando sobre, geração, né, essa nova geração que está vindo, essa mudança que a gente está tendo aí na força de trabalho, tem uma questão também, uma variável muito importante que a gente não pode fugir, que é a inteligência artificial. E eu tenho perguntado isso para todos que eu tenho entrevistado. Como que você enxerga, Evelyn, a inteligência artificial? Como que você acha que ela vai entrar? Ela já está, né? Como que você acha que ela vai, a longo prazo, como é que a gente vai conseguir analisar esse dado que está muito recente, a chegada da inteligência artificial para todo mundo, né? Eh, ela está muito recente, mas ela tem um crescimento exponencial assustador, né. Sim. E o que eu mais vejo conversando com pessoas que são experts no assunto, o que eu mais vejo é que sim, de novo vai ser como se fosse as outras revoluções que a gente passou, principalmente a industrial, enfim, então tem uma diferença grande por conta dessa exponencialidade. Então, óbvio, ela vai mudar as funções, e muito se fala já de soft skill, de upskilling, de red skilling, né, que é você
ter as pessoas dentro do teu time e você conseguir mudar elas de função. Então treinar as pessoas dentro de casa para novas funções, para a gente conseguir reaproveitar as pessoas que estão dentro das empresas, né. Então isso significa dizer que sim, a tecnologia ela vai mudar as funções, mas a capacidade de aprender e lidar com gente vai continuar sendo o diferencial. Mas é óbvio, quem não se adaptar vai ficar para trás. Significa dizer que hoje, o líder que consegue usar a IA para exponencializar ele vai ser muito mais valioso do que o líder que não usa IA. Essa eu acho que é a grande diferença dos próximos 5 anos, provavelmente, né. Uhum. O quanto que eu consigo otimizar o tempo, o quanto que eu consigo entregar em alta performance utilizando IA. Então a grande eu acho que a grande sacada hoje quando a gente fala de liderança, é a capacidade de se adaptar, porque senão vai ficar para trás e obviamente que não vai ter espaço, né. Então do lado das empresas, eu tenho uma forte tendência já, principalmente no mercado americano, do que eu te falei, de upskilling, de reskilling, que é exatamente aproveitar as pessoas e capacitar as pessoas que estão dentro já da empresa, e do lado do líder, né, do lado da gente, como é que a gente vai sobreviver a isso, é o quanto que a gente consegue se exponencializar com o uso da Uhum. IA, né. Acho que é isso que eu vejo, é isso que eu tenho conversado com pessoas que estão muito próximas do assunto e parece que é o que faz realmente sentido, né, porque a gente já vê essa diferença muito grande hoje no dia a dia, né. Sim, e aí eu É, acho que a importância grande, né, desse RH estratégico, porque eu penso, né, eu vejo, tô na prática ali que a IA ela tá otimizando aquelas tarefas operacionais, então aquela coisa repetição, aquela coisa assim, eu acho que isso aí vai acabar, porque ela tem um custo bem mais vai, baixo e tem uma performance muito maior do que uma pessoa fazendo. Então, vai. nós vamos precisar de pessoas que pensem, né. Então, assim, a gente ficou um período aí de muita repetição, de linha de produção ali, pós-evolução, Fordismo e esses todos aí que a gente Uhum. estudou, e agora é uma eu enxergo, né, eu penso, né, suposição, a gente não tem como prever o futuro, mas eu acho que é É. uma linha, assim, de pessoas, visão sistêmica, pessoas que vão ter um olhar estratégico para as coisas, porque operacional a gente vai ganhar em performance aí com a IA. Né, a área de tecnologia já tem sofrido bastante com isso, né, então o engenheiro ele está virando mais arquiteto do que um engenheiro de software, né. Uhum. Então quanto que o líder também vai virar arquiteto, que é trabalhar com diversas soluções, diversos IAs, enfim, e aí conseguir convergir isso para uma entrega que poderia demorar meses e agora ela vai ser encurtada, né, então é mais sobre essa capacidade de ser estratégico, essa capacidade de lidar com as pessoas e essa capacidade de trabalhar com agentes, né, Uhum. agentes de IA, então acho que, vão vir várias habilidades aí que a gente vai ter que estar preparados, então É. a gente vai ser engolido. E é engraçado que outro dia eu me peguei pensando assim: "A gente vai ter que voltar a aprender a escrever", porque tudo é prompt hoje. Uhum. Então quem escreve bem vai ter um retorno melhor da IA. Então é uma habilidade que meio que a gente se perdeu, né, vai ter que voltar a aprender a escrever bem, porque quem escrever É, bem vai conseguir se comunicar melhor com a máquina, né. exatamente, exatamente. Ô Evelyn, a gente tem um quadro no programa aqui, que eu pergunto sempre para o convidado, é uma situação em que você levou um casaco e você se deu bem. O que que eu quero dizer com isso? Você estava preparada, e por você estar preparada, surgiu uma situação, aconteceu um imprevisto, "Não, eu estava preparada aqui, não deu nenhum perrengue não, eu consegui sair bem". Tem alguma que você lembra, que você possa dividir com a gente? Você falou da sua avó, mas a minha mãe era uma que sempre falava isso. Lá no corredor, assim: "Tá levando casaco". Então eu gosto muito desse E lá desse pra gente, quando desse chovia, nome.
quando chovia era casaco na certa, né? Eu não conhecia o Aham. frio, eu conhecia. Agora Não, hoje não, era hoje eu passo, hoje é frio onde eu moro. hoje é casaco, hoje é É. casaco, hoje é casaco. Aqui em São Paulo também, mas eu descobri que em São Paulo a galera não fala casaco, né? Fala blusa. Então, É. enfim, Ah, aqui tô, também. Aqui fala tô blues me, de frio, blues de frio. tô me adaptando a isso. Deixa eu ver. Você fala de uma situação corporativa ou você O que fala você quiser. mais, né, da O que você corporativa? puder, corporativo, o que você quiser compartilhar com a gente, ó. Aconteceu isso, surgiu uma oportunidade e por eu ter tal skill, ou por eu ter, sei lá, eu estava preparado e eu consegui. E eu Eu acho não que tenho. foi, eu acho que foi, eu acho que eu quase sempre estou de casaco. Eu acho que é uma das minhas forças, que talvez seja também quase que uma fraqueza ali, né? Porque Sim. eu não me permito ali, nem em poucos momentos eu me permito errar, né? E nessas transições que eu tive uma transição muito forte que foi saída de RH e ir para vendas quando eu entrei na Gap, né? Então eu Uhum. trabalhei na Gap na área de vendas, eu não trabalhei na Gap na área de RH. É, mas eu estava extremamente preparada para ser consultiva em recrutamento e seleção para os clientes da Gap, né? É. É, e isso me fortaleceu. Eu acho que se eu não estivesse preparada, eu acho que seria bem mais difícil. Mas é óbvio que para a área de vendas eu estava sem casaco. Aí eu fui aprendendo ao longo ao longo da jornada. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque venda todo mundo deveria saber. Sim. Mas a gente precisa estar preparado para essas decisões que a gente toma, né? Então eu sou muito clara do objetivo, de depois voltar para RH, tomar melhores decisões. Então eu estava muito encasacada ali de saber o quanto que ia ser enriquecedor para mim essa mudança diária, né? E eu acho que é um pouco disso, né, que você acaba trazendo, de levar um casaco e ele, além de lembrar de coisas é, da nossa infância, traduzindo para o corporativo faz muito Sim. sentido, né? Porque quanto mais a gente está preparado, óbvio que a gente vai ter obstáculos no caminho, mas certamente vai estar minimizado, porque a gente está ali de alguma forma protegido, né? Uhum. É, e eu tenho um amigo empreendedor que teve aqui que ele falou, mas tem hora que você tem que ir sem casaco mesmo. Aí você vai sem Tem hora que você tem que ser casaco, aí no meio casar. do caminho você Exato. acha um cobertor, e ali, caramba, eu nunca tinha olhado por essa ótica, né? Eu sempre pensei igual a gente está falando aqui, vou me preparar ao máximo para não passar nenhuma dificuldade, mas É, não, porque senão a gente se limita, né? E é, não podemos. Então, às vezes a é, gente tem que ir sem casaco mesmo. é, E daqui a pouco a gente costura a gente acha um é, cobertor no caminho aí e se agasalha, isso né? mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Legal. Eve, a gente está chegando no final. É, Ai, foi primeiro, tão rápido. foi muito rápido, eu também achei. A gente poderia, eu gosto muito desse assunto, então, assim, ter pessoas assim, referência igual a você, para mim, eu ficaria aqui falando isso. E antes de te agradecer, né, a gente fazer a despedida, eu queria que você colocasse suas redes aqui, então, para o pessoal te seguir, para o pessoal te encontrar, para saber mais sobre a consultoria, como é que faz para a gente te achar? Eu tô em 2 redes, né. Então eu tenho o Instagram agora, tem pouco tempo que eu abri o Instagram para compartilhar, minha visão, falar um pouco de cultura, Uhum, de líderes, então, Evelyn_Cardoso. E o LinkedIn também, Evelyn Cardoso, então lá também eu compartilho, algumas coisas, e e eu vou adorar conhecer teu público, legal. vou adorar bater um papo com a galera que tá ouvindo a gente aqui, que ficou até o final, que quis ficar até o final, né, Ah, com certeza que quis bastante. ouvir a gente até o final. Não, tem muita gente, tem muitos fiéis aí. Eh, e e vou adorar também ajudar. A consultoria hoje olha muito para pequenas e médias empresas, um desafio grande de cultura, de líderes, de equipe, de performance, então a gente olha bastante para
para gestão, time, e cultura. Então também vou adorar, me conectar, com vocês, com quem tiver, enfim, com desafios do que a gente falou aqui, né, que são milhares, Sim. E né, bons desafios, hein? Bons e desafios. bons desafios, Todas as exato. redes da Evelyn vão aparecer aqui, vão estar também na descrição do vídeo. Então, não deixem de seguir a Evelyn, mandar mensagem para ela, interagir com ela, enfim, acompanhar ela nas redes sociais, que ela tem um conteúdo muito bom, conteúdo assim poderoso nessa área que a gente falou aqui muito sobre. Quero agradecer vocês que estiveram com a gente até aqui, né? Curta a página, compartilhe esse episódio com mais pessoas, deixe um comentário, sugestões de quem a gente deva trazer aqui para os próximos episódios. E Evelyn, te agradecer muito você ter aceitado o convite. Foi um prazer ter você aqui, um prazer te ver novamente depois desses anos todos aí. Foi muito legal. No início aqui a gente conversou sobre escola, sobre o pessoal da época de colégio, então foi muito bacana, muito legal e enfim, só te agradecer. Não, um papo muito, saudoso e estou muito honrada também de ter conversado contigo. Eu espero poder ficar lado a lado ali na tua jornada, enfim, mas eu tô torcendo muito por mais e mais sucesso do Leva o Casaco, enfim, Legal. e pode contar comigo. E de novo, obrigada, fiquei muito feliz pelo papo. Pena que foi tão rapidinho. Muito rápido. É bom que aí fica pro próximo, a gente volta depois, você volta A gente outra vez. A gente pode, faz a outros gente aqui. pode, a Legal. gente pode fazer, a gente pode fazer. Legal, Evelyn. Pessoal, obrigado. Fiquem atentos às redes sociais para os próximos episódios e até já. Valeu. Deixa eu parar de gravar aqui. Foi Evelyn, legal, muito legal, gostou? muito legal, muito legal. Sério? Ah,